Olá e bem-vindos ao posto emissor número 240. Hoje é dia 5 de junho e em Paços de Arcos vamos antecipar o início da temporada dos festivais de verão com o diretor de um dos mais jovens eventos deste campeonato em Portugal. Estreou-se em 2022 no Parque da Bela Vista, em Lisboa, e tem apostado tudo num triângulo composto por música, arte e sustentabilidade. Este ano realiza-se mais cedo do que é habitual, já em junho, de 19 a 21, e traz artistas como Pet Shop Boys, Flaming Lips, FKA Twigs, Father John Misty ou Azealia Banks. Para nos falar sobre o Mel Calorama 2025, temos connosco Diogo Marques, diretor deste festival e também da promotora Last Tour. Olá Diogo, como estás hoje? Bom dia, muito bem, aqui já na reta final. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Estávamos a falar há pouco sobre os preparativos de um festival desta envergadura que começam cedo. No caso, começaram no dia 26 de maio, portanto já há alguns dias. Como é que têm corrido estas montagens iniciais? Tem corrido muito bem. Fazer um festival em Lisboa, no centro de Lisboa, é sempre um desafio muito grande. Não só pela obrigatoriedade de cumprir todos os requisitos que a Câmara Municipal de Lisboa exige, que é das câmaras municipais no país que mais regulamentos e mais burocracia têm, que nós temos que cumprir. No entanto, há um trabalho de pré-produção muito grande antes de entrarmos no terreno, portanto antes do dia 26, que nós temos que cumprir e que nós seguimos à risca para que tudo corra bem e que não tenhamos atrasos nos períodos de montagens. Porque montar um festival com mais ou menos um mês, um festival desta dimensão com um mês de antecedência, é um desafio grande, porque são muitas estruturas, são muitas entidades, são centenas de veículos a entrar num parque com pouca acessibilidade e que temos que cumprir todas as regras dos espaços verdes, não podemos pisar a relva, não podemos fazer um conjunto de coisas, então é um desafio grande, mas está a correr bem. Dizias-me há pouco, antes de começarmos a gravar, que tens cerca de 100 pessoas no terreno. Sim. A preparar esta edição. Exato. Há pessoas que se vão mantendo de uma edição para a outra, equipas com que vocês já contam habitualmente? Sim, a equipa ganha, fica, não é? Ou seja, nós temos uma equipa interna da Last Tour Portugal grande, que nos mantém todos os concertos e todos os eventos que nós fazemos e os festivais, e depois subcontratamos essas equipas já quase permanentes, porque trabalham connosco também nos concertos e trabalham connosco noutros eventos, e que já fazem parte da nossa família. Portanto, estas 100 pessoas são 100 pessoas que andam ao nosso redor sempre durante todo o ano, e que chegam agora à altura do Mel Calorama e efetivamente são peças fundamentais neste processo das montagens e de toda a execução do evento, não é? Porque são muitos departamentos. Nós temos que tratar do ticketing, temos que tratar da acessibilidade, temos que tratar da sustentabilidade, temos que tratar do departamento de arte, do departamento curatorial de música, temos que tratar das estruturas, temos tudo, canalizações, eletricidades, publicidades, comunicação, tudo. E é muita gente. Uma pequena cidade dentro da cidade. É. Este ano o festival vai realizar-se em junho e não ali no finalzinho de agosto, início de setembro. Vocês disseram que esta decisão tinha sido tomada a pensar na maior disponibilidade de artistas que andam na estrada no início do verão por oposição ao final do verão. Nesse sentido, foi mais fácil contratar artistas para o cartaz? Sim, ou seja, nós este ano, em termos de grupo, todos os nossos festivais da Last Tour, tanto cá em Portugal como no estrangeiro, nós tivemos aqui uma política de tornar todos os festivais mais acessíveis, ou seja, trazer aqueles artistas que movem pessoas, que as pessoas conhecem, que as pessoas querem ouvir, que já não vão ao território há algum tempo, como o caso dos Pet Shop Boys e outros, ou que vêm pela primeira vez,
mas que não são, ou seja, nós não somos considerados e não nos queremos considerar um festival de grandes headliners. Nós, a nossa curadoria e o que nós pretendemos é trazer essa cultura musical às pessoas, é apresentar aquelas bandas que passam a fazer parte das playlists de quem nos vai visitar, mas ao mesmo tempo ter alguns nomes maiores da música nacional e internacional que efetivamente são o principal chamariz das pessoas. Esta alteração também se deveu não só aos artistas, mas também à localização onde nós estamos. Ou seja, nós estamos no centro da cidade, num festival de Lisboa para Lisboa e depois que vai para o resto do mundo. Nós temos 56 nacionalidades que nos visitam. No entanto, os lisboetas fazem parte diária do festival e queremos que façam ainda mais. E no final de agosto tínhamos esse pequeno problema, que era 1,5 milhão de lisboetas da Grande Lisboa não estavam de férias. E então ponderámos, e entre os artistas, este novo posicionamento de tornar o festival mais acessível e acessível a todos. Até isso que vê-se no bilhete, que somos o festival com o bilhete se calhar mais barato. E as pessoas são os 3 fatores que nos fizeram vir para junho este ano. Falaste de uma coisa que eu já me tinha lembrado, a quantidade de público internacional que quem foi ao Calorama já se percebeu que é muito. Falaste em 56 nacionalidades. Sim. Qual será assim mais ou menos a percentagem de público? São mais ou menos 30%, ou seja, 30% do público que nós temos são estrangeiros, não falando dos estrangeiros residentes, ou seja, que são muitos. E nós vimos isso quando estamos no Calorama, que ouve-se falar muitas línguas diferentes, que até parece que a representatividade é maior. Mas não, e nós vemos isso através da compra, da origem da compra dos bilhetes, em que sabemos isso efetivamente em que cidade estrangeira e em que país a pessoa está a comprar, e isso leva-nos a esses números. Contudo, os estrangeiros que vão ao festival e que já residem, como nós sabemos, milhares deles em Portugal, esse número em si não sabemos, que eles compram em território nacional. Vocês apostam então também na promoção lá fora, não é? Do festival. Sim, apostamos muito. E cada vez mais, inclusivamente o Turismo Portugal lançou uma campanha sobre isso, ou seja, que é os festivais de verão como bandeira de turismo e como bandeira de promoção de Portugal lá fora. E nós desde a primeira edição que o fazemos em diversos territórios, principalmente na Europa. Já estamos a começar a fazer também nos Estados Unidos e no Canadá, que estamos a receber muita gente lá, e isso é sinónimo do reconhecimento do trabalho que nós e que o país tem vindo a fazer neste setor da música, em que as pessoas, também pelo custo da cultura, não é? Porque infelizmente para nós promotores a cultura em Portugal é muito barata comparativamente com outros países, e eles olham também para esse fator e dizem: mas eu vou ver este artista por 50, 60, 70 euros, mais um hotel que eu consigo comprar por 100 e qualquer coisa, mais um voo que me sai, isto é baratíssimo. E então vêm e ficam cá de férias. Portanto, cada vez mais. Ou seja, cada vez mais nós percebemos que as pessoas vêm aos nossos eventos, principalmente aos festivais, que são mais do que um dia, e aproveitam, vão aos 3 dias ou 4 dias dos festivais e depois ficam mais um conjunto de dias para visitar a região e muitas vezes o país. Tens por hábito ir a festivais no estrangeiro para tomares algumas notas, teres algumas ideias? Sim, ou seja, já fui a muitos festivais no estrangeiro, contudo, neste momento a nossa equipa de booking é que está mais focada nisso e está sempre a acompanhar tanto os eventos internacionais de música, que não são só os festivais, que são também os encontros do setor. Inclusive nós, Last Tour, promovemos um evento já há 18 anos, que é o BIME, que é um encontro internacional que fazemos em Bilbao e fazemos em Bogotá, também para isso, ou seja, em que juntamos todas as vertentes da música, desde os agentes, aos músicos, aos fornecedores, aos promotores, e fazemos também esse evento. Ou seja, nós vamos aos eventos dos outros internacionais lá fora, mas ao mesmo tempo também promovemos o nosso, para que a música latina e a música portuguesa que consiga também ser ouvida por outros internacionais.
Portanto, nós estamos sempre a escutar, sempre a ver, nós temos muita gente a fazer booking, não é? A Last Tour, em 2024, o grupo fizemos 650 concertos, não é? Portanto, é mais do que um concerto por dia, portanto, mas nas várias localizações onde estamos, e portanto, estamos sempre na caça e na busca e no acompanhar tanto das tendências como daqueles artistas que marcaram gerações e que nós queremos sempre rever. Essa equipa de booking, quando é que começa o seu trabalho de busca e de seleção e depois de contratação do elenco de cada ano? Então, começa antes de acabar a edição, não é? Ou seja, nós neste momento já estamos com alguns artistas em vista para a próxima edição do festival, e este é um processo non-stop. Estamos sempre a avaliar dentro da curadoria que nós queremos seguir, dentro da linha que queremos seguir. Estamos sempre a negociar e a ver e a escolher sempre. E tu tens alguma palavra a dizer nas escolhas? Tens poder de veto, pelo menos, ou de voto? Quando começamos a falar em alguns artistas, eu aconselho para o nosso mercado, não é? Porque, sendo uma empresa internacional, muitas vezes nós temos que dar a nossa visão do mercado, que há artistas que funcionam, há artistas que não funcionam. E portanto eu aí tenho sempre uma palavra a dizer do género: pá, olha, este determinado artista vai explodir, ou este determinado artista aqui ainda não toca, porque muitas vezes acontece isso. Um artista que é headliner na América do Sul pode não ter público em Portugal, ou mesmo em Espanha, que são hábitos musicais diferentes. Pode não ser um top seller em Portugal. Então eu dou sempre uns bitites sobre isso. É curioso, não é? Pensar que num mundo tão globalizado e tão uniforme em algumas coisas, ainda há essas particularidades, e mesmo entre Portugal e Espanha, que estamos tão próximos geograficamente, as bandas mais populares não são exatamente as mesmas, não é? Num país e noutro. Não, é muito diferente. Nós aqui com o latino não vende tão bem como o inglês, por exemplo, enquanto o inglês em Espanha vende menos que o latino. Nós aqui, infelizmente e culturalmente, temos o problema dos portugueses, que nós, enquanto programadores, temos que ter muita atenção onde é que ele tocou, onde é que ele vai tocar logo a seguir, não é? Porque temos esta política das câmaras municipais e das festividades e tudo mais, de contratar os artistas e oferecê-los ao público. Portanto, se eu vou ouvir um determinado artista no Seixal sem custo, eu não venho a Lisboa pagar para ver esse artista. E portanto, em Espanha eles têm uma política completamente diferente. A oferta da cultura e da banda gratuita não é promovida como cá, e portanto eles também elevam muito a sua língua, e tudo o que é hispânico vende bastante em Espanha, tal como vende na América do Sul, onde nós também temos operação. Ainda assim, achas que o público português tem interessado cada vez mais pelas bandas que cantam em português ou que fazem música cá? Sim, não, isso nós vemos. Nós temos estas novas vertentes que estão a surgir, não é? Há uns anos atrás, como é que os Calema iam para um estádio da Luz? Os Calema nem existiam há uns anos atrás, mas o que eu quero dizer é que como é que alguma banda portuguesa recente, não é? Porque eles são relativamente recentes, como é que agora vai para um estádio da Luz? E portanto isso é notório que efetivamente os grupos portugueses, principalmente estas novas gerações e estes novos estilos musicais, estão a impactar e estão a encher espaços, não é? Com experiências diferentes. Agora tem que se agregar sempre a experiência à música, não é só ir por ir, tem que ter ali um add-on, e isso aí já está a ser percepcionado por estes novos players, e muito bem. Estávamos há pouco aqui a fazer uma recapitulação da tua carreira, que já dura há mais de 20 anos, sempre ligado à música. Sim. Passaste pela Semana Académica de Lisboa, a Vila de Mouros, o mais antigo dos festivais de Portugal, o Douro Ireland Festival. Estamos agora no Rock in Rio, e estás ao leme
do Calorama. Isto que tu estás a dizer de novos players, novos estilos de música que vão batendo e outros que se calhar cá mais em desuso, particularidades regionais, é algo a que uma pessoa no teu cargo tem de estar constantemente atento, não é? Não é uma coisa que tu aprendas a fazer e depois durante 20 anos vais fazer sempre da mesma maneira. Não, nós temos que estar sempre atualizados, temos que estar sempre ouvintes, não é? Nós temos que estar sempre atentos ao que o mercado está a consumir, ao que o mercado está a pedir. E nós, felizmente, no grupo temos um departamento de inteligência artificial interno, que somos dos poucos promotores a nível mundial que tem, e que nos ajuda também a ter dados e a ter métricas, tanto para perceber audiências, ou seja, nós quando temos um determinado artista que quer vir a Portugal, ou seja, ou que nós contactamos, ou que nos contactam para os promovermos cá, nós, com acesso à nossa informação guardada, que é tanto o histórico de todas as pessoas que alguma vez nos compraram bilhetes, como o cruzamento da informação das nossas bases de dados, das bases de dados das bilhéticas, e conseguimos fazer esses filtros e percebemos, este artista vende em Portugal, a sala para onde ele tem que ir tem que ser um Mel Arena, ou tem que ser um Lisboa ao Vivo, ou um Campo Pequeno, ou o que seja. Ou seja, nós conseguimos hoje, com o auxílio da inteligência artificial e de todas as métricas do nosso departamento de intelligence, escolher o local adequado, o público adequado, até à forma de comunicação, não é? Há muitos artistas que comunicamos em nicho que nem se sabe que cá vêm e que o espaço está esgotado, porque comunicamos para aquele segmento específico que vai lutar aquele determinado espaço que foi selecionado. Claro. Nesta altura do campeonato já deves saber qual é o dia que está a ter mais procura no Calorama. Sim, estas últimas 2 semanas e meia, que é onde nós estamos neste momento, são as semanas decisivas em que pode haver alteração ou não. No entanto, temos destacado o sábado, que é o dia de Damian David, e o primeiro dia também está muito bom, que é o dos Pet Shop Boys, que são os dois dias principais. No entanto, o que estamos a ver é que, e é normal, nestes últimos anos, principalmente pós-Covid, que as pessoas deixam a decisão da compra para mais tarde. E a partir de agora é que se começa a triplicar e quadriplicar o número de bilhetes vendidos. É normal. Face às indefinições de como é que vai ser o calendário, o que é que vamos fazer neste dia, o que é que não vamos. Estaremos em Lisboa, não estaremos. Ainda por cima o 19 é feriado e portanto as pessoas podem fazer a ponte no dia 20. E então tudo isso é um fator que leva a que as pessoas tenham uma decisão mais tardia. Mas temos os dias bastante equilibrados. Vocês recebem muitos pedidos dos festivaleiros no meio dessa tecnologia. Sei que contam com a inteligência artificial e as métricas, mas cá também ainda recebem aqueles pedidos mais orgânicos de tragam o... Não, isso é sempre, não é? É sempre. Isso nós, a dar a opinião, a dica, o pedido, e por todos os canais, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por TikTok, por todo lado recebemos. Tragam este, e tragam aquele, e tragam outro. Pronto, nós, alguns fazem sentido e nós até estamos nessa linha, outros nem tanto, porque pedem-nos um conjunto de artistas que não faz, que em linha com o festival que nós estamos a desenhar e que nós temos vindo a desenhar, não fazem sentido. Mas nós respondemos sempre a todos a dizer que o teu pedido será considerado na próxima curadoria. Li uma entrevista que deste ao site Rua de Baixo, em que dizias que nunca teriam 60 mil pessoas, nunca seria um festival de grandes massas. É um ponto assente que esse cariz comercial para uma plateia gigantesca não faz parte do vosso conceito. Não, de todo. Nós pretendemos um evento espaçoso, ou seja, que não é que as pessoas consigam usufruir perfeitamente do espaço onde estão enquadrados, da natureza onde estão, que consigam se deslocar tranquilamente e ter espaço nos palcos que nós desenhamos para as várias audiências dos artistas. Ou seja, quando está a tocar um determinado artista no palco Mel e depois vai até ao palco São Miguel, aquela audiência que lá está tem que caber naquele recinto, tem que ouvir com qualidade e com espaço, tem que conseguir ir beber uma cerveja ou ir à casa de banho e ter uma boa qualidade e uma boa experiência. Por isso é que eu referi, e já há várias vezes, que nós não pretendemos colocar 60 mil pessoas na Bela Vista
de todo, porque não vai na linha do conceito que nós estamos a desenhar do festival. A pessoa tem que se sentir confortável, tem que se sentir segura, tem que conseguir mover-se de forma tranquila, sem estar sempre à espera que o próximo ande e nos empurrões. E por isso as comidas estão em número adequado, os casas de banho estão em número adequado, os palcos estão dimensionados para o público que nós estamos a trabalhar, e é esse o nosso conceito, e é isso que é essa a nossa linha. Quem acaba por não usufruir és tu, não é? Pelo menos dos concertos. Sim, comigo é um bocadinho difícil, porque ando sempre a apoiar as nossas equipas e os nossos parceiros durante o festival, porque todos durante a execução do festival precisam de mim para alguma coisa, e então eu estou sempre ativo de um lado para o outro e vejo muito pouco, infelizmente. Portanto, não te posso perguntar quais foram os concertos que mais te marcaram. Não, é difícil. Eu tento sempre num ponto ou no outro, parar um bocadinho, muitas vezes afastado das outras pessoas e às vezes até mesmo no meio do público, para conseguir ver uma música ou outra lá no recinto. Eu lembro-me do Nick Cave, que fui para o meio do público ver um pouco 2 ou 3 músicas. Florence and Machine, que também tive a ver, neste caso acompanhado na zona VIP do Mel, que consegui ver também uma música ou 2, mas pouco mais, infelizmente. Mas pronto, mas nós estamos aqui a trabalhar, não é? Portanto, isto é o nosso trabalho, é a nossa função, e nós queremos é que a pessoa que tenha a maior experiência possível e que estas dicas que nós vamos dando durante a execução do evento que levem efetivamente a isso, que a pessoa saia feliz, saia contente, que queira voltar e que veja que efetivamente vale a pena e que ganhou alguma coisa. Ou seja, nós não fazemos nenhum festival e nenhum evento em que a pessoa não saia de lá com ou tentamos que a pessoa não saia de lá com aquele espírito de eu vim aqui aprender, eu levo novas culturas, eu levo novas experiências, eu levo um artista que agora vou meter na minha playlist, ou 2, ou 3, ou 5. Eu revivi os meus amigos, eu bebi uma boa cerveja, uma boa bebida. Portanto, nós trabalhamos muito para isso, para a experiência e para enriquecer o resultado da visita da pessoa aos nossos eventos. Tu tens formação em gestão informática e também em veterinário. Como é que a música depois entrou na tua vida e se tornou o teu ofício? Sim, a música, eu comecei a fazer eventos aos 15 anos, e foi engraçado porque a música, e sempre tive amigos com os meus tios tocavam, as minhas festas de anos até aos 15 anos tinham sempre fado e tinham sempre música. Os meus pais sempre promoveram muita música no nosso cotidiano, e a partir dos 15 anos proporcionaram-me condições em casa de receber amigos. Então eu todas as sextas-feiras fazia festas com 100 e tal amigos em casa, em que parte deles tinham bandas. Então eu dizia-lhes, não, mas vem e traz a tua banda. Então, de 15 em 15 dias, mais coisa menos coisa, tínhamos concertos em minha casa de artistas. E portanto a música entrou logo muito cedo. E quando fui para a universidade e me candidatei à Académica de Lisboa, fica com a responsabilidade, lá está, uma vez mais, de toda a vertente de entretenimento dos estudantes de Lisboa. Na altura eram 156 mil estudantes, que não havia nenhum evento em que eles pudessem reunir, e então nós, enquanto Federação das Universidades, éramos os promotores desses encontros. E efetivamente, desde aí que, nesses anos em que nós lá tivemos, batemos recordes de audiência, batemos recordes de faturações, tudo corria bem. Ou seja, a parte logística, a parte de experiência, a parte dos artistas e dos grupos que nós selecionámos, a nossa curadoria batia certo com o que os estudantes queriam ouvir. E assim que saí da académica, montei a minha primeira promotora. E começámos sempre a fazer eventos, uns relacionados com a gastronomia, outros relacionados com a música, mas a música sempre presente. A parte dos animais, que foi o meu primeiro curso, que foi de produção animal, que é aqui um parente da veterinária e da zootecnia, foi pela ligação que eu tinha familiar aos animais, que sempre tive muitos animais em casa. E que queria aprender mais e que poderia ser uma das saídas profissionais, mas entretanto tudo
tudo alterou. Fui para a Informática de Gestão e ainda exerci durante alguns anos, logo a seguir ao curso, alguma coisa nessa área, mas paralelamente a música e a promotora que eu já tinha criado foram sempre crescendo. E fizemos por todo o país eventos. E depois depois também nos convidaram para estar relacionados com o Rock in Rio, onde tivemos vários anos, quase 20 anos. E depois começaram os festivais, o Vilar de Mouros, e depois o Douro, e depois o Calorama, e os concertos todos, e vários espaços noturnos que nós fomos animando também com curadoria nossa, com artistas. Portanto, a música está presente na minha vida quase desde sempre. Tens algum género musical favorito ou alguma banda que te acompanhe desde sempre? Tenho algumas bandas que me acompanharam no período mais de juventude, que me marcaram e que é muito engraçado, que são as bandas principais que nós temos levado agora nos últimos anos a Vilar de Mouros, como os Offspring, os Linkin Park, os Limp Bizkit, sei lá, os Sex Pistols, que vamos levar, que vem este ano, que vai também lá acima ao festival, e muitos outros, o Nick Cave, que veio ao Calorama. Portanto, o meu estilo musical é mais ligado ao rock, porque na altura em que cresci e estava ligado também a essas bandas de amigos e tudo mais, era tudo mais rock. Mas hoje em dia ouço de tudo e adoro um bom concerto de música clássica, e que também tivemos já envolvidos em vários festivais desses, como Músicas do Mundo, Músicas do Mundo não, o Festival de Música de Marvão, onde exclusivamente nós produzíamos música clássica dentro de uma cisterna, coisas assim engraçadas, e que eu adorava a experiência e que eram muito giro. Portanto, não há propriamente um estilo musical que me caracteriza ou que me tenha vindo a acompanhar. Tenho essas bandas que marcaram a minha adolescência e que cada vez que vêm, que eu vou ver, e que são incríveis. É engraçado porque os nossos ouvintes mais jovens devem estar a pensar quem são essas bandas? Isso e as semanas académicas, mas houve uma altura anterior à grande disseminação dos festivais de verão em que muitas vezes as bandas internacionais vinham cá especialmente às queimas das fitas, não é? Não, sem dúvida. Nós trouxemos grandes artistas às semanas académicas e ao Festival Académico de Lisboa, por via disso. Ou seja, tínhamos poucos festivais nesta altura, e as comemorações dos estudantes eram comemorações bastante grandes, não é? Com muita gente, e então permitiam pagar esses artistas, e eram grandes concertos. Era importante. Era muito importante. Hoje em dia as semanas académicas são mais um festival, e segmentado para este público, que muitas vezes, em algumas regiões do país vê-se isso, como por exemplo em Coimbra, em que os veteranos continuam a ir à semana, neste caso à queima de Coimbra. Em Lisboa vê-se pouco isso, no Porto vê-se um bocadinho mais do que em Lisboa, mas efetivamente é para aquele target. Esta semana saiu um artigo na CNN americana, na edição online, sobre a crise dos festivais nos Estados Unidos. Penso que já foram cancelados este ano cerca de 40 festivais. No Reino Unido isso também tem acontecido. Mesmo em Portugal este ano não vamos ter dois dos históricos, o Sudoeste e o Superboc. Como é que a Last Tour se tem preparado para este embate que parece, como quase tudo hoje em dia, parece ser geral, não é? Sim, ou seja, nós logicamente temos acompanhado essa tendência, ou seja, temos estado muito atentos a isso, porque temos 6 festivais e temos que estar efetivamente despertos para isso. Mas a Last Tour nasceu dos concertos, não é? Ou seja, os tais 650 concertos nós fizemos em 2024 a nível global, permitem-nos ter essa base de comparação, e o que nós efetivamente vemos é que estamos numa fase em que os artistas, porque aqui depende muito da disponibilidade também dos artistas. Os artistas têm anos que preferem fazer festivais, têm anos que preferem fazer headline shows em salas, e os festivais vão sofrendo com isso, que é, ainda outro dia um jornalista me dizia: mas já viu que os headliners que vêm a um determinado festival são quase sempre os mesmos? Se não está neste festival, está no outro. Se não está no outro, está no outro. Onde é que estão os headliners? Os novos headliners, onde é que estão?
efetivamente isto é um problema que o setor da música tem, que os headliners, que são os headliners de hoje, se calhar são os mesmos headliners de há 20 anos atrás, que são aqueles que efetivamente que puxam as pessoas e que unem as pessoas e que levam em massa a um determinado sítio. E o que se está a ver é que hoje em dia, com estas novas tecnologias, com a experiência de estar com o telemóvel na mão a passar conteúdos, o conteúdo que hoje é verdade amanhã já não é, ou já não é tão importante, e a curadoria dos festivais é mais difícil de fazer por todos esses motivos. E efetivamente nós vimos que os festivais estão nessa notícia, com certeza, com um dos exemplos era que o Coachella teve menos público e não escutou. Outros festivais está a acontecer a mesma coisa para o mundo inteiro, outros grandes, e isso prende-se por essa, na nossa ótica, por essa, neste momento, por essa decisão dos artistas de quererem fazer mais esses seus headline shows e as pessoas poderem sair de casa já jantadas e vão ver um determinado concerto que o artista atua 2 ou 3 horas e é aquele artista que a pessoa quer ver, que a pessoa está ansiosa de ver, mas à meia-noite está em casa, está deitado e no outro dia vai trabalhar, não é? Enquanto um festival tem esta vertente da experiência e do vivenciar e do partilhar com outros e do poder ir de um palco para o outro e tudo isto, mas se calhar aquele artista que o leva a ir ao festival só vai atuar durante 1 hora, 1 hora e meia. Então faz a diferença, e não é uma experiência one-to-one, não é numa sala fechada, em silêncio ou com o seu lugar ali marcado e sentado e tudo mais. Ou seja, a experiência hoje em dia do festival e do concerto está também a ser encarada de outra forma. Mas isto é como tudo. Uns anos são melhores, outros anos são piores, e nós, enquanto promotores, temos que estar atentos e temos que estar preparados para isso, que é, num ano vendemos mesmo bilhetes, no outro ano compensa-se, e temos que andar um bocadinho ao sabor do que os artistas estão disponíveis para fazer, porque no fundo, no final do dia, o grande chamariz dos festivais são os artistas e é o cartaz. Poderá de ser também, de certa forma, geracional. Eu imagino que a partir, talvez, dos 40, algumas pessoas se desinteressem um pouco deste formato do festival e, se calhar, os mais jovens têm outro tipo de consumo cultural. Não sei, porque eu tenho, pela minha carreira, eu tenho 2 experiências completamente diferentes, várias, mas 2 que são quase opostas, que é o Vilar de Mouros, que trabalha para um público de 35 mais, e que temos milhares e milhares de pessoas com 50 anos no festival todos os anos a assistir ao festival e que esgotam muitas edições. E depois temos um Mel Calorama em que começa nos 25, portanto 10 anos antes dos outros, mas que, dependendo dos artistas, e também é a diferença de ser um festival urbano e ser um festival não urbano, não é? O Vilar de Mouros é um festival no meio de uma aldeia no interior norte do país, e o Mel Calorama é um festival no centro, é um festival urbano no centro da cidade. E, portanto, as pessoas no Mel Calorama, se nós temos Nick Cave, temos as pessoas entre os 40 e os 60 anos todas lá, como tivemos quando ele veio, que estavam 30 mil pessoas ou 40 mil pessoas a assistir ao Nick Cave e tinham essa idade. Mas efetivamente os novos públicos e a renovação do público, este público TikTok, este público mais jovem entre os 16 e os 25, é um público muito mais difícil de reter, ou seja, consegue-se reter quando temos um trend qualquer que está a arrebentar neste momento numa dessas plataformas, e por acaso esse artista vem passado poucas semanas a Lisboa, porque tem que ser passado poucas semanas. Dizer, porque senão também é um bocadinho volátil. Se não passa. Nós temos alguns artistas que contratamos que estão naquela altura no centro, no top das rádios, no top dos players do Spotify e tudo mais, mas depois quando cá chega já não está, já está na 20ª posição em vez de estar no topo. E portanto é muito complicado cada vez mais programar para este público 16-25.
Que há uns anos o João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, dizia que tinha dificuldade, um dos fatores que dificultavam a construção dos cartazes era o facto daquelas bandas médias, digamos assim, que já têm fãs, mas que ainda não são headliners, estarem cada vez mais caras, sobretudo desde a pandemia, e que isso acabava por complicar bastante. Vocês também passam por isso? Claro. Os valores dos artistas que nós pagávamos antes da pandemia e os valores dos mesmos artistas que pagamos pós-pandemia são completamente diferentes. O mercado sofreu uma alteração muito grande, primeiro justificada por custos logísticos, ou seja, porque logo a seguir à pandemia meteu-se a guerra e depois o petróleo subiu e depois a logística de transporte de um lado para o outro e a necessidade muitas vezes do artista ter em estrada o dobro das equipas, porque se acontece alguma coisa num lado, o concerto seguinte tem que acontecer e então tem que ter equipamentos, equipas e tudo mais já preparadas para fazer outro. Tudo isso levou a que os preços subissem, não só o cachê propriamente dito direto do artista, mas toda a logística que envolve a produção de um espetáculo. E efetivamente o que o João disse, e bem, isso impacta nos orçamentos dos eventos de forma marcante. Como é que ainda assim, há pouco falavas do preço dos bilhetes, como é que ainda assim Portugal consegue ter dos preços mais baratos de bilhetes de festivais na Europa? Como é que... Porque nós cá temos alguns apoios em termos de turismo de Lisboa e os patrocinadores que nos acompanham permitem-nos ter alguma almofada financeira em que o resultado, ou seja, a venda dos bilhetes, seja compensada por estas entradas extra, tanto dos patrocínios como dos apoios. Porque senão era impensável, não conseguíamos, porque é bastante complicado com o aumento dos cachês, com o aumento dos preços, que não é só dos cachês, é todas as estruturas do evento estão mais caras, os serviços médicos estão mais caros, as estruturas propriamente dito dos palcos, dos camarins, tudo isso, tudo está mais caro, e nós, como montamos festivais em recintos improvisados, sentimos muito essa variação, que é, os recintos estão vazios. Tanto o João como o nosso, como a maior parte dos promotores. Os recintos estão vazios, nós chegamos lá, terra, ou erva, ou relva, ou o que for, ou cimento, e de repente temos que criar uma cidade para receber os artistas, para receber o público, para receber as marcas, para receber tudo. Então tudo isto e todos estes custos logísticos e mesmo os cachês das equipas técnicas, tudo subiu. Mas felizmente conseguimos compensar com a entrada de parceiros que veem a música como um bom canal de comunicação e que apostam nas suas ativações, que apostam na experiência que querem dar à pessoa, mas cada vez mais personalizada. Nós temos cada vez mais marcas com shuttles que a pessoa estaciona o carro num determinado parque nos arredores de Lisboa, eles vão lá buscá-los de carrinhas, levam-nos até ao festival, já não têm que estar nas filas, entram, dão-lhes uma experiência diferente cá dentro do festival. E portanto, isto cada vez mais, a música, para algumas marcas, está a ser vista como um bom canal de comunicação. E portanto, apostam forte, não só na presença dentro do festival, mas em tudo o que envolve o festival. Começam a comunicar meses antes, comunicam meses depois e têm-nos como um aliado para os seus objetivos. Esse muitas vezes comerciais. Investimento tem-se mantido das grandes marcas na música? No nosso caso, sim. No nosso caso, sim, felizmente. Ou seja, nós tentamos entregar sempre mais do que a marca está à procura. E isso reflete-se efetivamente nos parceiros que temos mantido e que têm crescido em termos de apoio financeiro ao festival, têm apostado cada ano mais, porque efetivamente vale a pena. Ou seja, a nossa experiência, o que nós lhes proporcionamos é valorizado e é normalmente nós alcançamos sempre um bocadinho mais do que eles procuram. E isso é o fator de sucesso. Há pouco falavas dos concertos que a Last Tour também organiza. Agora em julho vamos ter a Kylie Minogue na Mel Arena. Quais são os vossos critérios que têm a ver com o roteiro da passagem dos artistas, por exemplo, pela Península Ibérica? Sim, ou seja, a vantagem da Last Tour face a outros promotores é que efetivamente nós, quando fazemos um booking, fazemos
para várias datas, não é? Ou seja, nós temos, para além de termos algumas salas nossas, nós temos escritórios em Barcelona, em Madrid, em Bilbao, em Pamplona. Isto leva a que, quando há um determinado artista que quer vir para a Europa, contacta-nos e diz: olha, eu estou aqui a programar a minha tour europeia, onde é que podemos encaixar? E nós dizemos: olha, vamos encaixar, vamos lá ver aqui. Lá vamos nós, a nossa inteligência artificial, tic, 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 tic. Olha, isto em Lisboa consome isto aqui, vai para o meu Arena. Olha, em Barcelona consome aquele, vai para um estádio. Em Madrid consome não sei o quê. Pronto, e nós fazemos essa divisão e fazemos as ofertas aos artistas com base nestes critérios. O caso da Kylie Minogue, o caso dos Shawn Mendes que apresentámos agora, o caso do James, tantos que nós fazemos, que seguimos isto, ou seja, bloqueamos para Portugal, para a Espanha e fechamos as datas com este sentido. Recentemente também anunciaram o Shawn Mendes para agosto. Foi um anúncio assim bastante em cima da hora, não é? Porque hoje em dia às vezes os concertos são anunciados com mais de um ano de antecedência. Sim, não foi. Mais uma vez, isto Shawn Mendes é um artista que é um luso-descendente, não é? Como todos sabemos, e que já não vinha cá a Portugal há algum tempo, e nós já estávamos a trabalhar com ele nesta data há uns meses. Mas só que ele ainda tinha a indefinição da tour, onde é que ia começar, como é que ia fazer, como é que tudo isto. Primeiro era para ser no início de agosto e depois este caso vai ser no 28 de agosto. E até chegarmos a essas datas andávamos aqui com a produção deles para a frente e para trás. Mas o Shawn Mendes é um daqueles artistas que não tem risco, ou seja, é um daqueles artistas que, se nós anunciarmos hoje a dizer que vinha amanhã, nós tínhamos uma hora na cheia. E por isso é que, ao contrário de outros que temos, que anunciamos com um ano de antecedência, às vezes com mais, quando foi a Taylor Swift, por exemplo, nós anunciámos com um ano e qualquer coisa de antecedência, apesar de sabermos que também era uma daquelas artistas que vamos lá, anunciamos e está cheio, não é? Viu-se, tínhamos 600 pessoas em lista de espera, foi em 4 horas que estou e mais datas tivéssemos. Ou seja, não é preocupante em termos de negócio termos anunciado com 2 meses de antecedência. A Last Tour foi responsável pela primeira vinda da Taylor Swift a Portugal para 3 concertos no Estádio da Luz. 2. Onde é que eu fui buscar os 3? Não sei, nós fizemos 4. Fizemos 2 aqui, 2 em Espanha. Pronto, foi uma média. Exato. Quais são os maiores desafios que se colocam numa empreitada desse tipo, com uma produção tão grande, sim, tanta gente? O maior de todos, que aconteceu infelizmente num país da Europa, é o cancelamento do artista por questões de segurança, não é? Ou seja, nós recebemos sempre neste tipo de concertos equipas de segurança internacionais, muitas delas de serviços secretos e coisas assim deste género, quando as individualidades são muito grandes e com impacto global, que é o caso da Taylor Swift, não é? Quando ela cá veio, dizia-se: se ela apoiar o Trump ou o Biden, um deles ganha, não é? Portanto, estamos a falar num peso destes. Efetivamente, a questão de segurança foi o maior desafio. Tivemos muitas e muitas reuniões e muitas medidas de segurança, de revista de veículos, de revista de pessoas, de câmaras ocultas em determinados sítios para perceber movimentações, de cães a farejar, de tudo e mais alguma coisa, e com a supervisão aqui cruzada entre americanos, portugueses e todos os serviços de proteção. Esse foi o maior desafio de todos. No entanto, depois tivemos todos os outros com as obrigações contratuais de lhe dar as condições que ela queria, dos 90 e tal caminhões em termos de logística que ela trazia com ela e que nós tínhamos que acomodar e que tinham que estar todos cronometrados, só podiam estar X minutos naquele sítio a descarregar, senão aquilo não acontecia, não é? Porque nós depois, passados X dias, tínhamos em Madrid o mesmo show. E portanto aquilo tinha que ser tudo cronometrado e tudo organizado, não é? Nós tínhamos só de mão de obra para montar e desmontar, tínhamos 350 pessoas que estavam ali à espera do go. E o go é: corre, desmonta, embala, mete na palete, da palete para o empilhador, do empilhador para o caminhão, arranca. Nós, 1 hora depois de acabar o show, já estávamos com caminhões no Alentejo, ou seja, já com caminhões a correr para a Espanha, porque as bases
em Espanha do palco já estavam montadas, mas tudo o resto, que é um show muito grande, tudo o resto já estava. Pronto, e portanto são desafios impressionante mesmo, muito grandes, que nos leva a uma dedicação e a uma concentração muito elevada para não falharmos, que nos leva a equipas multidisciplinares e redobradas em quase todas as áreas, exceto na comunicação, porque a Taylor Swift é daquelas que não precisa de comunicação, não é? Quando nós começámos a discutir, então como é que vamos anunciar, como é que vamos fazer? E eles, what? E nós, sim, mas nós normalmente anunciamos que temos. Não, ela vai ao país. Pronto, ou seja, ela vai ao país, ela faz um post na rede social dela a dizer que vai ao país, todos os órgãos de comunicação social começam a dizer Taylor Swift vem, nós em termos de esforço de comunicação fizemos nada. Foi o único departamento que trabalhou pouco, foi esse, só mais na recepção de alguns, e foram muito poucos e restritos jornalistas que eles autorizaram a estar no concerto, nos concertos neste caso. Foi a única coisa que a equipa de comunicação fez, foi a recepção e a seleção desses, juntamente com eles, que eles tiveram que validar todas as pessoas e toda a gente teve que apresentar os certificados e as autorizações e essa coisa toda para poderem estar. O regresso dos grandes concertos de estádio, por exemplo, este ano vamos ter os Guns em Coimbra, o Kendrick Lamar no Restelo, poderá ser de certa forma uma ameaça ao festival, a pessoa pensar que se calhar é mais bem emprego o dinheiro neste espetáculo. Foi como eu já referi atrás, não é? Que esses artistas que antigamente faziam festivais e eram headliners dos festivais, hoje em dia estão a optar por fazer os seus concertos de estádio, os seus concertos grandes, e que o ciclo neste momento está para aí. E nós só nos temos que adaptar e acompanhar esse ciclo a nível empresarial, mas do outro lado dos festivais estarmos, lá está, muito atentos ao que isso vai acontecer. No entanto, o consumidor, quando olha para um produto de festival em que tem, no nosso caso, 50 artistas, e olha para um produto estádio que tem um artista, em que o produto de estádio custa 2 ou 3 vezes mais para ver um único artista do que um produto de festival, que essas 2 ou 3 vezes menos para ver 50 artistas, às vezes pesam e dizem, efetivamente vamos lá esperar que ele venha a um festival qualquer, porque eu não tenho 200 euros para dar para ir para um estádio. Portanto, aqui o único fator talvez dissuador é essa questão mais monetária de preço que possa fazer isso, mas lá está, estamos nesse ciclo dos concertos de estádio, que estão a voltar, aliás que já voltaram, não é? Já desde 2023 que se começou, e vamos ver quando é que acabam, mas nós que fazemos dos dois temos que estar sempre com esse balanço e com esses ouvidos e com essa atenção redobrada para perceber quando é que o ciclo depois começa a inverter, mas faz parte. O Mel Calorama sempre apostou muito na sustentabilidade, as preocupações com o ecossistema que já referiste, também na inclusividade, incluindo, passa a redundância no cartaz. Este ano há vários artistas femininas, LGBT, não brancos. É algo que vocês querem também frisar sempre. Isso faz parte do nosso ADN, ou seja, a Lastur é também, para além da parte da inteligência artificial, é também das poucas empresas, aliás a única da Europa, que é certificada B Corp. Ou seja, a certificação B Corp tem esses pilares da igualdade, da acessibilidade, da diversidade, e portanto nós cumprimos a rigor. Inclusivamente nos nossos eventos temos sempre muita comunicação e pessoas a ajudar com essas bandeiras que nós definimos. Se alguém está a ser maltratado ou sofre de algum tipo de abuso ou o que seja, nós temos um número específico de apoio no festival para isso. Se alguém, porque está ali num ambiente descontraído, quer falar sobre algum tipo de assédio ou algum tipo de violência doméstica ou o que for, nós temos pessoas específicas para isso. Se a pessoa é invisual ou se a pessoa tem algum problema de locomoção, nós temos assistentes específicos para isso. Mesmo que a pessoa vá sozinha, nós temos acompanhante
para tudo isso. Temos coletes que reagem com o som. Também temos salas de pausa para as pessoas poderem descansar, que são muito importantes. Portanto, nós tratamos o nosso público e a experiência e a inclusão de forma especial e de forma alargada. E passamos isto aos nossos parceiros e patrocinadores. Nós temos o Mel e temos a Via Verde, por exemplo, 2 deles, que a Via Verde fornece todos os shuttles de mobilidade para o recinto, e de mobilidade acessível, ou seja, com rampas, com acessos. Temos shuttles dedicados só a isso. Temos todos os stands do recinto têm rampas, todos os stands têm autodescrição. Então, ou seja, nós aí não descuramos, e é uma das nossas bandeirinhas, um dos nossos pilares que está dentro da sustentabilidade, que nós fazemos com muita vontade, com muita dedicação, e é um dos pilares importantes. E depois toda a parte de sustentabilidade, nós o ano passado, por exemplo, levámos 0 resíduos para aterro, tudo foi reutilizado, doámos um conjunto de estruturas que nós construímos para associações locais, para o bairro, que nós estamos ali quase dentro do bairro da Bela Vista, não é? Ali da Flamenga, e dentro de Marvila, e ajudamos muito a comunidade. As refeições que sobram no final de cada dia são também doadas à população. Portanto, nós temos muitas. Quem quiser saber ao detalhe pode ir ao nosso site, que temos lá as medidas todas que nós aplicamos, que são muitas, e que efetivamente marcamos a diferença também por aí. Por acaso estava a lembrar-me de uma vez no Calorama ver um concerto, penso que da Bárbara Tinoco, ou não sei, se calhar foi no Rock in Rio, peço desculpa, mas no Calorama também vi um concerto com a tradução, digamos assim, sim. para a língua, gestual. Para a língua gestual. Sim, também temos em todos os palcos. E depois, mais uma parte pessoal, só porque é engraçado, mais tarde conheci uma rapariga através de uma coisa da Vinta, de uma compra qualquer, e pronto, para fazer aquela conversa, então o que é que tu fazes? Ela disse: sou intérprete de língua gestual. E eu, que giro, uma vez eu vi um concerto assim, assado, ela era eu. Não, nós temos, ou seja, é mais um dos elementos no nosso plano de sustentabilidade e de inclusão, que é isso, nos palcos. Nos palcos temos essa tradução. Bem, vamos agora falar dos temas que estão a marcar esta semana. Esta sexta-feira os Guns N' Roses regressam a Portugal para um concerto no estádio Cidade de Coimbra, a bordo da digressão Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, que arrancou no início de maio, na Ásia. A banda de Axl Rose promete trazer a Portugal um alinhamento cheio de clássicos e, quem sabe, algumas surpresas. Há poucos dias, por exemplo, numa pequena aldeia na Geórgia que foi completamente redesenhada para o turismo, os Guns N' Roses tocaram uma versão de I Wanna Be Your Dog, dos Stooges, cantada pelo baixista Duff McKagan. Em Coimbra, o concerto começa às 8h15, a partir das 19h a primeira parte a cargo dos Rival Sons. Como sempre nestes grandes espetáculos, o melhor mesmo é chegar cedo e consultar a notícia da Blitz com toda a informação útil, horários e transportes, bilhetes disponíveis e os objetos que pode ou não levar para dentro do estádio. Também é um 31, não é? É um 31. Nós temos vários tipos de lockers no exterior do evento por causa disso, ou seja, para meter todo o tipo de objetos, porque fez-se de tudo. E a polícia e a segurança fazem uma triagem muito grande na entrada, e as pessoas, para não ficarem sem esses objetos, nós temos esses cacifos no exterior e no interior. No interior mais porque as senhoras adoram guardar as suas malas lá e para poder ir curtir os eventos, os concertos. Até porque o nosso festival é um festival acessível também a nível de cashless, não é? Ou seja, a nível de pagamento, e a pessoa basta ter um cartão, qualquer cartão, ou mesmo o telemóvel com o MBWay, ou o cartão de débito, ou contactless, e tudo só funciona assim. E portanto basta ter um cartãozinho no bolso ou o telemóvel com bateria e ping, paga e faz tudo o que quer. Portanto, as malas podem ficar guardadas nos lockers e a pessoa vai confortavelmente. Lembras-te qual foi assim o objeto mais estranho que tenha sido apreendido à porta?
Lembro. E eu perguntei para que era aquilo, que era um género de uma moca com os picos, mas eram moles. Ou seja, não iria magoar ninguém. Picos, e assim, mas o cabo talvez, mas os picos em si que eram flexíveis não. E assim, mas esta gente, para que é que trazem uma coisa destas para aqui, depois assim meio fluorescente e coisa. E o polícia diz: olha, eu faço isto aqui há 20 anos, concertos em Lisboa e não sei o quê, e nunca vi uma coisa destas. Eu não percebo para que é que isto serve assim. Pá, olha, eu também não. E ficou lá e a pessoa depois não foi levantar. Se calhar era alguma aposta. Eu aposto que consigo entrar. Provavelmente. Isso acontece muito, que é, principalmente nos jovens, é o desafio de eu vou conseguir fazer isto. Só que não. No caso. Neste caso não. She goes. New York, 74th and Broadway. Let the beacon light our way. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Na passada semana eu vi o filme Bono, Stories of Surrender, que teve estreia no Festival de Cannes e agora pode ser visto em streaming na Apple TV. Em 2022, o vocalista dos U2 lançou Surrender, uma autobiografia grande também, que depois transportou para os palcos. Stories of Surrender, o filme, mostra um desses espetáculos no Beacon Theatre em Nova York, onde o músico conta como tudo o que importa na sua vida ficou resolvido na mesma semana de 75. Foi então que conheceu os futuros companheiros dos U2 e também Alice Stewart, a mulher com quem viria a casar aos 21 anos. Realizado por Andrew Dominic, que já trabalhou com Nick Cave, este filme vê Bono falar também sobre o seu trabalho humanitário e sobre a relação com o pai, que o criou sozinho depois da morte repentina da mulher, quando Bono tinha apenas 14 anos. O filme, em que além de contar histórias, Bono também canta vários êxitos dos U2, pode ser então visto na Apple TV. Trazer os U2 de volta a Portugal faz parte das vossas aspirações? É a mesma coisa que aconteceu agora recentemente, que éramos nós que vínhamos trazer os Rolling Stones, não é? Que saíram em notícias em todo lado, que vinham e que não sei o quê, e nós nunca confirmámos nada, porque efetivamente a tour não estava confirmada, e de repente 2 meses e meio, 3 meses da data, o Sr. Mick Jagger lembra-se de não vou para a Europa. Ou seja, neste momento este tipo de artistas já decidem muito tardiamente onde querem ir, porque agora já é onde eles querem ir, não é? Já não é vamos fazer uma tour para aqui, vai ser giro e vamos a este país, aquele é outro, e o manager manda e não sei o quê. Já não é bem assim. Portanto, estes senhores com esta carreira, com esta idade, já são eles que decidem. Não, eu vou a Portugal porque adoro e apetece-me ir a Portugal e nem quero ir a outro lado qualquer. Ou seja, respondendo diretamente à questão, pode ser uma possibilidade ou não. Claro. Não fazemos ideia. E portanto, espero que sim, espero que eles venham. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira, Mayra Andrade toca na Casa da Música, no Porto. Na sexta, dia 6, o brasileiro Criolo vai ao Encontro de Culturas em Serpa e a Garota Não estará no Centro de Artes de Val de Câmara. No domingo, dia 7, Luísa Sobral toca no Espaço Vita, em Braga, e Jorge Palma na Rádio Faneca, em Ilhavo. Além destes concertos e da visita dos Guns N' Roses a Coimbra, na próxima semana teremos também mais uma edição do Primavera Sound de Porto. A partir de quinta, dia 12, o Parque da Cidade recebe concertos de Charlie XCX, Fontaines DC e Anoni no primeiro dia, Michael Kiwanuka, TV on the Radio, Beach House e Deftones na sexta, e Kim Deal, Wet Leg, Turnstile e Jamie XX no sábado. No último dia, domingo, vai haver vários DJ sets e no dia 10, que é feriado nacional, há alguns concertos grátis também de antecipação do festival nos jardins do Palácio de Cristal. O Mel Calorama tem uma certa ligação com o Primavera Sound, já partilharam alguns headliners no passado. Há uma afinidade entre os dois eventos? Não, tem os dois no fundo uma origem em comum que vem de promotoras espanholas. No entanto, não temos qualquer ligação. Foi uma casualidade que nós estávamos
estávamos a negociar o headliner ao mesmo tempo que eles e chegámos ali a acordo que iríamos trazer. No entanto, só poderíamos anunciar depois do Primavera. Quando era em final de agosto, faria algum sentido, porque anunciávamos o último headliner a seguir ao Primavera, ainda tínhamos 2 meses de vendas. Neste momento, com uma semana de diferença, não fazia sentido, não é? O que aconteceu com o Nick Cave e com os Blur? Os Blur foi. Foram 2 concertos incríveis. Sim, 2 grandes marcos no vosso historial. Foi. Não, e quem viu, nós tivemos várias pessoas que viram nos 2 lados e efetivamente disseram, no caso dos Blur, e mesmo no Nick Cave, inclusive o Nick Cave ganhou não sei quantos prémios com a atuação deles no meu Calorama, com a atuação dele, mas os Blur, quem viu nos 2 lados, várias pessoas que nos disseram: epá, ver na Bela Vista é outra coisa. Porque efetivamente nós estamos ali num anfiteatro natural, não é? Em que a música prolonga-se ali pelo terreno e pelo vale, e dá uma experiência acústica muito, muito, muito gira. Eu penso que também era o último concerto da digressão. O Damon Albarn estava muito descontraído. Estava descontraído, estava emotivo, queria dar mais dele, queria acabar em grande e, portanto, foi efetivamente especial. Também é bom ver, não é? Eu como pessoa que viu muitos concertos ao longo dos anos, é bom ver que os concertos não são todos iguais, não é? Mesmo que sejam no mesmo ano ou no mesmo país, que há vários fatores, obviamente, que influenciam. Sim, nós temos várias coisas assim. Por exemplo, a Ana Moura, o ano passado, fez um show especial para nós. Era o lançamento de uma nova música, no entanto, fez toda uma performance ensaiada antes de ir ao festival, completamente distinta de qualquer outro concerto que ela já fez. Este ano vamos ter o Branco também nos vai fazer uma atuação diferente, especial também no evento. Ou seja, tentamos sempre ter algum plus nessas atuações de artistas, principalmente nacionais, para dar essa diferenciação do evento. E nos internacionais, muitas vezes nós propomos algumas dinâmicas diferentes, e eles muitas vezes aceitam. Pronto, e isso torna logo o evento diferente, claro. E a experiência. Muito obrigada, chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Obrigada, Diogo, foi um gosto falar contigo sobre o Mel Calorama. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, vamos terminar com uma leitura. Sei que nos trouxeste algo. Trouxe sim senhor. Do Cara de Espelho, da música Corredinho Português, que diz um bocadinho dos festivais, e é muito curta, mas é engraçado e marcante. É uma banda que vai estar também no festival. Também vai estar no festival, e por isso também foi por aí que a selecionei. E que tal juntar a malta numa boa, a um corridinho de Lisboa, volta e meia e roda ao par, triste é quem fica a ver dançar. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.